Bom, como eu falei no vídeo anterior, como eu terminei o vídeo anterior, nós temos 3 ondas de acesso à justiça. Do que tratam essas ondas? São movimentos em volta do mundo para garantir acesso à justiça. Qual a primeira coisa que a gente precisa para ter acesso à justiça? Alguém com capacidade postulatória e capaz de identificar o direito da pessoa. E quem é essa pessoa? Um advogado. Então, são criados os primeiros sistemas de acesso a advogados remunerados pelo Estado ou fornecidos pelo Estado. Então, entre 1919 e 1923, ou seja, logo depois da Primeira Guerra, a Alemanha deu início a um sistema de remuneração pelo Estado dos advogados. E na Inglaterra, em 1949, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, também foi criado um sistema que é chamado de judicário. O cidadão escolhia um advogado numa lista que era previamente definida por ele. Muito parecido com o que a gente tem hoje com os dativos, existia uma lista. A questão é, onde estavam concentrados esses advogados? Basicamente nas grandes cidades e nos centros. Ou seja, a população mais pobre continuava sem acesso, porque ela não sabia que existia esse sistema. Primeiro, ela não sabia que existia o sistema. Segundo, ela não tinha acesso a esse advogado. Ela não sabia onde esse cara ficava, quem era esse advogado. Então, é um sistema que acabou... Ele foi o primeiro movimento, mas ele ainda tinha diversas falhas. Ou seja, desfez uma barreira do custo, mas não a barreira de acesso à informação. No Brasil, nós temos a Lei 1060, 1950, que estabeleceu as normas para a concessão da AJG, Assistência Judiciária Necessitados. Quem já viu petições mais antigas vai ver referência a essa lei. Hoje está previsto no próprio CPC, mas antes era essa lei que dispunha sobre a assistência judiciária gratuita. Na Constituição, nós temos no artigo 5º, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, a assistência jurídica integral inclui advogado, inclui a prestação de serviços jurídicos, inclusive para processo administrativo. Só que, claro, existe um déficit de recursos humanos para isso. É impossível que a defensoria consiga atender a todas as pessoas que têm necessidade em todos os âmbitos. Então, a defensoria acaba sempre focando em uma área ou outra. Está lá também no artigo 134 a previsão da criação das defensorias. E aqui, no material de vocês tem esse dado, a criação das defensorias públicas no Brasil. Tá? Vocês podem ver que grande parte das defensorias foram criadas entre 1990 e o ano 2000, e as duas últimas na década de 2010, que é Santa Catarina e Paraná. Então, um dado um pouco ruim, né, para o Estado, estava entre as duas últimas defensorias a serem criadas no país. Ainda sobre a primeira onda, nos Estados Unidos foram criados os escritórios de vizinhança, que eles tentavam aproximar o advogado das pessoas. Então ele desfaz mais, além da barreira do custo, a barreira do conhecimento, ele aproxima o advogado das pessoas. É um segundo movimento. Ele também funciona em certos aspectos, ele ainda existe, apesar de ele estar hoje em dia com déficit financeiro, ele não dá lucro, e muitas vezes ele tem dificuldade de lidar com casos mais complexos, por questão de recursos financeiros mesmo. Ele é um sistema mais próximo, talvez, a um ideal. Se pensarem, hoje em dia mesmo, as defensorias estão organizadas nos principais centros, nos principais municípios, e nos outros municípios ainda não há acesso para todo mundo. Então, imagine uma defensoria pública num bairro, numa comunidade. Hoje em dia, quem acaba cumprindo muito esse papel são as próprias universidades. O SESUSC mesmo faz esse serviço, vai às comunidades para prestar assessoria. Que é um dever do Estado, né? A gente não tem dúvida que é um dever do Estado. Quais são as possibilidades e limitações dessa primeira onda? Ter advogados em número suficiente para atender as demandas, então ter realmente advogados, e que esses advogados aceitem trabalhar com baixa remuneração. Talvez vocês pensem, mas hoje em dia no Brasil, com a quantidade de advogados que tem, os advogados aceitam trabalhar com baixa remuneração.
Talvez agora, qual é a qualidade do serviço que é possível prestar com uma baixa remuneração? Vamos continuar, acho que não vai cortar. Segunda onda. Outro tema para as férias. Vocês já assistiram esse seriado The Crown, A Coroa? Tem um episódio que se chama An Act of God. Que acontece basicamente o quê? Como vocês estão vendo no vídeo, tem uma neblina que baixa sobre Londres e não é exatamente uma neblina, é um bloqueio. Enfim, é uma situação climática que faz com que a fumaça das indústrias não consiga se dissipar. E várias pessoas começam a morrer. E o que Churchill fala? Ele é questionado pelos repórteres, pelas pessoas, o que ele vai fazer. E ele diz que ele não vai fazer nada porque é uma situação climática e o Estado não tem responsabilidade sobre situações climáticas. Ele diz que aquilo é um ato de Deus. Isso é uma figura jurídica, tá? A questão como se fosse um caso fortuito ou força maior. An act of God. É algo que acontece independentemente da vontade das pessoas. Mas depois disso, depois que milhares de pessoas morreram, eu não me recordo, porque não existe dados. Tem alguns dados que falam em 2.000, outros em 5, outros em 10.000 pessoas que morreram em Londres nesse período. A partir disso começou a se pensar sobre proteção ambiental, sobre o dever do Estado de proteger a coletividade. E aqui a gente entra nos interesses difusos. Como proteger os interesses difusos? Nós temos mecanismos processuais para proteger adequadamente os interesses difusos? Quem são os responsáveis? Vocês podem dizer que existem prerrogativas, existem competências, como do Ministério Público, da própria Defensoria Pública que nós mencionamos, mas é impossível que estes órgãos, por si só, consigam dar conta da proteção de todos os interesses difusos. As associações de classe, os grupos organizados teriam que dar conta também, mas existem ainda poucos mecanismos processuais e ainda são dificultosos para utilizar para a gente garantir proteção dos interesses que não são individuais, mas que são coletivos. Além do que, individualmente, o custo para proteger o interesse que é da coletividade ele é muito alto. Quem é que se dispõe a ajuizar uma ação para proteger o interesse coletivo? Eu vou ter que pagar um advogado, vou ter que ir atrás sem receber o benefício diretamente. Por exemplo, para proteger o meio ambiente, para proteger as relações de consumo, como está acontecendo agora com o coronavírus. As pessoas subindo os preços de forma desequilibrada, retendo álcool e outros bens. Quem é que vai fazer essa fiscalização? A gente não pode colocar a responsabilidade única e exclusivamente em alguns poucos órgãos. Então, começa a se pensar quais são os mecanismos que os estados têm para proteger interesses difusos. Isso na década de 60 e 70, tá? Eu não estou falando de algo recente. E aí tem algumas medidas que foram tomadas para proteger esses interesses difusos. Por exemplo, o reconhecimento dos grupos privados de interesse, as associações de classe. Além dos grupos, reconhecimento da possibilidade de que os indivíduos pleiteiem direitos difusos em nome de outros, como nos Estados Unidos a gente tem as class actions. Enfim, são estudados como se protege, quais são os mecanismos processuais para isso. Tá? No Brasil, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, mas isso é 1990 já, né? A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo, por exemplo. A Constituição fala da capacidade postulatória para as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, que vão ter legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Prevê a liberdade da associação profissional ou sindical, cabendo ao sindicato a defesa dos interesses e direitos coletivos ou individuais da categoria. E assim por diante. Deixa eu parar aqui. Não, vamos continuar, acho que vai dar para enviar o vídeo. Por fim, a terceira onda. Do que trata a terceira onda, basicamente?
centra suas atenções no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Basicamente a sociedade mais complexa. Novos direitos exigem novas formas de lidar com esses problemas. E que novas formas são essas? Nós temos a negociação direta, a mediação, a conciliação, a arbitragem, o ombudsman. Tem diversas outras formas. Dispute boards, agora nós temos a comissão de dispute boards na OAB. Tá? Se vocês tiverem dúvida, depois vocês podem pesquisar como se dá, mas se dá basicamente na construção civil. Dispute board é uma forma de resolução mais rápida do conflito em andamento. Então eu dou poder para algum grupo de pessoas, de especialistas, para eles decidirem questões. Essas questões não são decididas em definitivo. Eu tenho um painel de pessoas, tipo engenheiros, por exemplo, que vão dizer qual é a solução adequada numa obra que está andando, e depois, se as partes não concordarem com essa decisão, elas podem utilizar arbitragem ou ajuizar uma ação para discutir definitivamente aquele assunto. Mas para que a obra não pare, para que as coisas não parem, esse dispute board que vai estabelecer qual o caminho que vai ser seguido naquele momento, imediatamente. Uma situação de emergência, uma situação de calamidade é uma ótima forma de resolver conflitos. Então, se começa a se pensar como resolver conflitos que não seja da forma tradicional. Então, os próprios mecanismos processuais são revistos, são criados os juizados especiais, isso na década de 80, porque esse estudo é antigo, tá? A publicação desse livro é de 84. Então são criados os juizados especiais, os antigamente pequenas causas, para resolver conflitos de menor complexidade. Passa a pensar como defender interesses de coletividade. As ondas elas se sobrepõem, tá? Uma não ultrapassa a outra. E não se vence uma onda. Tanto que a gente continua tendo dificuldade de acesso a advogado. Na proteção de interesses coletivos, a gente ainda tem essas dificuldades. E já está discutindo uma terceira onda, que é o que está se falando agora e é o que nós estudamos na disciplina. Outras possibilidades: conceder incentivos econômicos para as pessoas resolverem seus litígios de forma administrativa, ou para não iniciarem litígio, ou para resolverem o litígio de forma mais rápida, isenção de custas, isenção de multas administrativas, enfim, diversas formas de incentivo econômico. Tornar o procedimento mais simples, os julgadores mais informais, tudo isso também acompanha muito a onda do que aconteceu com a reforma do CPC. Outras propostas: utilização de paralegais, criação de convênios ou seguros. Por exemplo, convênio seguro jurídico, assim como a gente tem de saúde, tem um convênio para jurídico. Eu pago uma mensalidade, se eu tiver necessidade, o advogado vai me defender. Algumas conclusões sobre essas três ondas. Primeiro, que as reformas judiciais e processuais não vão ser substitutos para as reformas políticas e sociais. Os nossos problemas são políticos também. Quando se fala em amplo acesso, redução de custos e eficiência, precisa analisar se a redução do judiciário é uma medida salutar ou apenas uma manifestação de uma vontade travestida de boas intenções. Lembrar sempre também que as reformas não podem ser transferidas de um país para o outro sem análise, tá? Mas nos Estados Unidos funciona tal coisa. Não quer dizer que aqui vai funcionar. Lembrar sempre da Constituição. A Constituição é o norte que a gente tem que seguir. Um abraço.